E enquanto o Brasil vai resolvendo as pendências do tarifaço dos Estados Unidos, surge uma outra preocupação vinda da América do Norte. Dessa vez é o México, que está aumentando as barreiras alfandegárias contra os produtos brasileiros. Para analisar esse novo desafio para a balança comercial do Brasil, a gente conversa agora com o consultor de agronegócio, Celso Ricardo, que já está aqui ao vivo com a gente. Celso, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carol. Prazer estar contigo de novo aí no programa. Celso, obrigada pela disponibilidade. E em que pode pesar essa nova postura aí do governo mexicano em relação ao Brasil, principalmente ao nosso setor do agro? Olha, Carol, a gente vai analisando o mundo de uma maneira geral e a gente vê que, em todos os aspectos, nós estamos nos reorganizando. Nos reorganizando com base na questão produtiva, no total da população mundial, que tende a crescer muito nos próximos anos, a questão econômica, enfim, são vários os aspectos e os indicadores que o mundo vem tentando se reorganizar devido a essas novas exigências, seja por meio ambiente, né, questões do clima, enfim. Eu costumo dizer, Carol, que a Terceira Guerra Mundial ela já começou e ela está focada na produção de alimentos devido a esse crescimento populacional que nós vamos ter. E aí, quando a gente vê o México se posicionando agora, tentando, de uma certa forma, proteger o seu setor produtivo, e a gente já viu os Estados Unidos se posicionar com Donald Trump, a gente vê a China se posicionar agora, né, postergando essa investigação sobre a importação de carne, a gente vê a Europa se protegendo ou protegendo o seu setor produtivo, mas, em contrapartida, a gente vê um Brasil ainda vivendo desse status que eu, sinceramente, não consigo entender do tal celeiro do mundo, até porque nós produzimos a qualquer custo e vendemos a qualquer preço, nós somos competitivos no mercado mundial, porque nós vendemos barato, mas em contrapartida temos um alto custo de produção, e aí nós chegamos no México, que está fazendo o caminho contrário. O México cria essas barreiras alfandegárias, o México se aproxima dos Estados Unidos, os Estados Unidos, em contrapartida, buscam o México e a Índia, deixa a China de lado, ou seja, os mercados, os países produtores de alimento, diversificando a produção, e o Brasil, em contrapartida, cada vez mais exportando para menos países. Esse reflexo dos 500 mercados que o atual governo diz, isso tudo ainda é uma questão diplomática. Na prática, nós não evoluímos tanto. Mas aí, quando a gente fala dessa questão do México, o Brasil exporta carne para o México, né? O Brasil exporta também açúcar, soja, e nós estamos falando de carne, que os Estados Unidos também exporta, de soja, que os Estados Unidos exportam, ou seja, o México cria uma situação complicada para o Brasil, que tem esse alto custo de produção, uma carga tributária absurda, que nós não vamos ser competitivos no México, e também, em contrapartida, o México abre esses mercados para outros países mais competitivos. Então, o agro brasileiro precisa de uma ação rápida governamental, né, em termos de custos de produção, tornar o agro brasileiro mais competitivo para que nós não venhamos perder mercados, Carol. Ô Celso, e quais produtos do agronegócio brasileiro devem ser mais impactados por esse aumento das barreiras alfandegárias do México? Carol, eu vejo a carne, o milho, a soja e o açúcar. São os 4 produtos que nós temos, né, uma maior influência, vamos dizer assim, ou nós nos aproximamos comercialmente do México. E se nós pegarmos esses 4 produtos, basicamente, né, a carne, o milho e a soja, principalmente, nós estamos abrindo espaço para os Estados Unidos e o próprio Canadá, que vem entrando com muita força na produção também. Nós deixamos um mercado importante, um mercado próximo do Brasil, mas em contrapartida o México também, né, nessa aproximação comercial, tem os Estados Unidos e o Canadá praticamente na sua porta. Então o Brasil deixa de ser competitivo, Carol, com o México, mas em contrapartida nós vendemos uma ideia, e isso me preocupa dentro do Brasil, desses tais 500 mercados abertos. Nós estamos criando uma ideia de que dali a pouco o México, que deveria ser, né, um ponto importante para nós considerarmos, olharmos das fronteiras para dentro, pensando em tornar o Brasil competitivo, sim, no mercado internacional, mas com lucro para quem produz. Hoje a gente está vendo um cenário totalmente diferente. O produtor brasileiro tendo que produzir para pagar contas e não pensar em algo a mais, devido a esse alto custo, um endividamento que só cresce, ou seja, nós estamos encurtando as condições do produtor brasileiro e o pior, né, Carol?
Dentro do cenário brasileiro hoje, nós estamos criando situações para importarmos produtos para sustentar o mercado nacional, ao invés de estarmos favorecendo quem produz para sustentar esse mercado brasileiro, que é muito importante, e garantir também uma competitividade maior na diversificação do mercado mundial, nesse caso com o México. Com certeza, Celso. E na prática, o que muda para o produtor rural brasileiro, né? A gente fala aí de perda de mercado, queda de preços. O que mais que pode acontecer? Carol, o produtor brasileiro realmente ele fica com um baita ponto de interrogação. É o que nós vimos a nível de Brasil, conversando com os produtores, a insegurança em todos os aspectos, seja na questão de acesso a crédito para produzir, seja nas perspectivas das próximas safras. O produtor brasileiro começa a ver o mercado mundial diversificando, países que antes tinham uma proximidade com o Brasil abrindo espaço para outros. Os Estados Unidos, né, de uma certa forma, Donald Trump anunciando subsídios maiores para o produtor rural. Esse produtor rural americano tem um aporte financeiro e aí, com relação às questões climáticas, ele já sabe que tem esse seguro para que ele possa investir com mais tranquilidade. E se nós formos ver o produtor rural brasileiro, Carol, ele vive um aspecto totalmente diferente. Esses anúncios de plano safra, de valores de juros, que está tudo dentro do normal, não é verdade. Quando a gente vai ter acesso realmente e ver a disponibilidade do capital para a produção, a gente vê um cenário totalmente diferente. Então, o produtor rural brasileiro vê uma situação complicada dentro do país e fora do país cada vez mais as oportunidades comerciais se afunilando para uma meia dúzia de países. A China, que é o grande parceiro, entre aspas, do Brasil, né, para quem nós mais direcionamos a nossa produção, já criando alguns aspectos de interrogação e a produção nacional ficando à mercê de produtos importados, jogando os preços da produção para baixo, e o país, né, o governo brasileiro, que deveria estar buscando viabilizar econômica e financeiramente a produção, nesse caso de alimentos no Brasil, praticamente afirmando que está tudo bem, está tudo tranquilo, mas não é o cenário que nós estamos vendo já nos últimos anos aqui dentro do Brasil, Carol. E Celso, esse movimento aí do México pode gerar talvez um efeito dominó com outros países adotando medidas semelhantes contra o Brasil? Carol, nós entramos nessa fase, né, já há um bom tempo, de que o Brasil, ele é, como eu disse, o celeiro do mundo, ele sustenta a necessidade de alimento de 1 bilhão de pessoas, mas é como eu sempre digo, isso de uma certa forma empodera aquele discurso de uma meia dúzia de lideranças e passa para o Brasil um aspecto de que o produtor rural brasileiro é o mais beneficiado. Primeiro, não é o produtor que exporta, são os atravessadores, né? A indústria que exporta. O produtor produz a commodity, vende a preço de commodity numa oferta maior e preços lá embaixo. Então, a gente conversando com pessoas dos grandes centros, eles acreditam que o maior beneficiado de tudo é o produtor rural com as grandes exportações. Se nós olharmos o Brasil com a grande arrecadação que tem com esse setor, fica difícil entender como é que nós não tornamos mais fácil a vida do produtor rural brasileiro. E aí, quando a gente vê a Europa, né, se posicionando em termos de meio ambiente, de preservação, né, de análise dos alimentos produzidos, como eles são produzidos no Brasil, a gente já enxerga um monte de barreiras. E agora essa questão do Mercosul ainda está indefinida. Quando a gente vê o produtor americano, produtor rural se posicionando, por exemplo, agora, contra a carne brasileira, a gente vê a própria China, o produtor reclamando de que a carne brasileira está entrando de uma forma que prejudica quem produz, é normal que a gente vai ver em outros países. Quem diz que não, a China, né? A Índia, desculpa agora, como um grande produtor de alimentos que também daqui a pouco se posicionando em termos de proteção para o seu setor produtivo, tudo pode acontecer. Mas o grande detalhe seria o governo brasileiro e o Ministério da Agricultura se posicionar a favor de quem produz. Esse seria o grande passo, ou o próximo passo a ser dado, né? Proteger quem produz no Brasil e dar condições para que nós possamos avançar no mercado internacional, sim, mas dando garantia a esse produtor de que não vai haver nenhuma barreira protecionista com os nossos ditos parceiros comerciais, que aí sim, se houver mais algum posicionamento que coloque em xeque a produção brasileira, esse cenário que nós vimos, o cenário verdadeiro, vai comprometer ainda mais o setor primário e, consequentemente, os demais setores, né, Carol? Chegando até
no PIB, chegando nos reflexos dos valores de exportação. Enfim, a arrecadação brasileira tende a ser muito prejudicada já para a próxima safra. Celso, e o produtor pode sentir esse impacto já no curto prazo ou é algo que preocupa aí mais a médio e longo prazo? Carol, o produtor, ele estando, né, sempre buscando a informação, ele com certeza ele já fica apreensivo. Mas como a área já foi delimitada para a próxima safra, né, as dificuldades já aconteceram, a produção ela vai existir. O grande detalhe vai ser na hora da comercialização, onde esse cenário atual vai surtir efeitos, ou seja, os reflexos para a colheita da próxima safra, também agora para a produção de proteína animal, né, de carne bovina principalmente, que nós mantemos ao longo dos meses uma produtividade média sempre alta. Esse setor da proteína pode sentir um impacto imediato, e isso já gera reflexos, né, pode gerar reflexos no preço da arroba do boi. Agora, a produção de grãos, milho e soja, com certeza é um impacto negativo já para a valorização das bolsas. Com certeza pode jogar esse preço já mais para baixo. E aí entra as questões de preços futuros, né? As vendas futuras. Então, o produtor rural ele tem que estar atento e já buscar, de alguma forma, a previsão com o cenário futuro e tentar a trava de preços, né? A venda nas bolsas com relação à produção de grãos. Esse seria o caminho agora, até porque que nós não temos condições de manter uma estocagem, né, de grãos, devido ao volume produzido, não termos, né, a capacidade estática para tudo, mas financeiramente o produtor nem tem essa chance de manter a sua produção guardada, estocada, esperando o melhor negócio. Então, a tendência é que o mercado se posicione já com restrição e o produtor, quando tiver a sua safra nas mãos, tenha esse impacto negativo de ter que comercializar ainda com preços abaixo do que nós estamos hoje, que não considera nem o ponto de equilíbrio e já vai projetando prejuízos para o produtor rural para a safra 2026, Carol. Celso, e para finalizar aqui nosso bate-papo, que alternativas o Brasil, especialmente o nosso setor, tem para reduzir a dependência desses mercados e proteger também a nossa balança comercial? Carol, infelizmente nós vamos entrar num fator que muitas das pessoas não gostam e os meios às vezes também não consideram. A ideologia à frente dos interesses do país. Eu acho que, independentemente de governo A ou B, nós temos que pensar no nosso país, nós temos que pensar das fronteiras para dentro, o que nós vamos fazer para fortalecer, né, o nosso setor produtivo, o PIB, a balança comercial. Eu acho que o governo deveria deixar de lado qualquer situação duvidosa com relação ao agro, ao produtor rural brasileiro, que nem nós vimos, né? Logo no início ou na posse do atual governo, aquelas discussões, aquelas afirmações que não agregaram nada. E o governo tem que olhar, sim, das fronteiras para dentro, e aí entraria o posicionamento do Carlos Fávaro também, com relação ao Ministério da Agricultura, de apresentar propostas para a gente começar a viabilizar o que acontece antes e dentro da porteira. Hoje a nossa carga tributária é altíssima sobre os insumos, o produtor rural paga em cima de todas as questões dentro da propriedade rural, ele paga tributos sobre o seu dinheiro, sobre a propriedade, sobre a terra, no caso, sobre os insumos, e quando a gente vai ver isso vai consumindo cada etapa uma parte dessa margem de lucro, e isso torna o nosso produtor rural muito dependente e às vezes vulnerável ao mercado. Então, se o governo brasileiro começar a olhar das fronteiras para dentro, apresentando propostas que incidam sobre esse custo operacional total, tudo que nós fizermos vai começar a melhorar a margem de lucro. Hoje nós estamos nesse cenário. Tudo que for feito tem um impacto positivo. Mas o Ministério da Agricultura, através do Fávaro, tem que levantar essa bandeira e se posicionar junto ao governo federal, junto ao presidente da República, para que esse produtor tenha um pouquinho mais de voz e atenção. Não é falar de plano safra e as condições do atual plano não são favoráveis, mas sim em ações imediatas, de reflexo imediato, para que esse produtor tenha respaldo e também, né, que o resultado apareça imediatamente. Hoje nós dependemos muito do governo federal, Carol. As ações do governo federal vão ter reflexo, sim, positivo ou negativamente. E o melhor de tudo, se for positivo, a gente consegue ter reflexos a curto prazo. As nossas esperanças estão nas mãos do governo federal sobre o que fazer, como fazer
e esperar que os reflexos surjam, né? Aconteçam, desculpem, da melhor forma possível para esse produtor rural tão sofrido. E o pior, as expectativas para a safra de 2026 com esse cenário só tendem a piorar. É isso, Celso. Acho que fizemos um panorama aí sobre tudo. Obrigada pela participação. Feliz Natal para você, viu? Carol, a minha gratidão é imensa com vocês pela oportunidade. Desejo a ti e a todos aí do canal AgroMais um Feliz Natal também. E aqueles que nos assistem, né, ao longo do ano aí, um Feliz Natal e um bom ano novo para todos. Obrigada, Celso. Até a próxima, viu? Tchau, tchau. Até, Carol.